Boa noite, vamos começar mais uma live. Hoje, sexta-feira, início de final de semana. Vamos dar um tempo enquanto o Instagram vai avisando que estamos entrando ao vivo. E assim que destravar aqui, eu coloco o tema para quem entrar já ver o tema da nossa live. Hoje vamos falar de relacionamento ioiô. Aquele relacionamento que não sabe se vai ou se fica. Se fica ou se vai. Opa. Ioiô. Isso. Publicar. Yara Mesquita, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Acabei de abrir a live. Primeira a chegar, hein? Seja muito bem-vinda. Esses relacionamentos que vão e voltam, que a gente não sabe se quer ficar, se quer ir, que junto briga, que longe sente saudade. Esses são os ioiô. Deixa eu compartilhar aqui no direct. Vamos convidar mais pessoas. Vamos ver quem é que tá aqui, quem é que quer participar com a gente. Daqui a pouquinho já começamos a reflexão, né? Ao conteúdo. Isso, pronto. Seja bem-vindo quem está entrando. E vamos falar de relacionamento ioiô. Relacionamento que vai e vem, que não sabe se quer ficar ou se quer ir. Vocês estão me ouvindo bem? Fala pra mim se o áudio tá bom. Que terça-feira eu comecei a live e tive que finalizar porque não tinha áudio. Me falem se vocês estão ouvindo bem, por favor. Você entrou? Tem áudio? Tá tudo bem? Tá vendo e ouvindo bem? Ah, que bom, Yara. Obrigada. Arthur, seja bem-vindo. Tudo bem? Ana, seja bem-vinda também. Acabamos de começar. Eu vou começar hoje, sexta-feira. Se terminar um pouquinho mais cedo, melhor, né? Pra gente poder já curtir. Aqui em São Paulo tá fresquinho, gostosinho, com chuva. E vai dar pra curtir bastante o final de semana. Bem, o que são esses relacionamentos que vão e voltam, né? Esses relacionamentos ioiô. Aquelas pessoas que, infelizmente, estão banhadas de inseguranças. Porque eu diria que o relacionamento ioiô é feito por duas crianças. Porque quem é que sai quando não quer mais conversar? Quem é que sai quando não quer encarar os problemas de perto, né? Quando a gente começa a discutir com o filho, por exemplo, a primeira reação que ele tem é de dar as costas e querer sair. Só que aí a gente chama de volta, para lá, não terminei, fica aqui, conversa e tal. Só que quando são dois adultos, pelo menos de corpo adulto, né? Mas internamente são duas crianças discutindo, o que acontece? Começa a sair e voltar. O problema é que, com o passar do tempo, isso vai virando moda, vai virando um vício. E aí, todas as vezes que o casal se depara com algum problema que acha difícil de resolver, escolhe sair de cena, escolhe ir embora, escolhe virar as costas para o relacionamento, virar as costas para o parceiro e tentar algo fora. Aí parece que sai, sente saudade, vê que o mercado não tá tão fácil, vê que, enfim, N motivos e resolve voltar. E normalmente aquele que tá em casa acaba aceitando de volta. Então, até onde isso vale a pena? Até onde isso é saudável, gente, psicologicamente? Até onde isso vai levar esse relacionamento para um futuro? E o mais importante, normalmente esse tipo de relacionamento já começa no namoro, esse vai e volta. E às vezes a pessoa pensa que porque vai casar, porque vai assinar um papel, porque vai colocar uma aliança no dedo, vai acabar, né? Vai começar a ser uma coisa mais fixa, mais duradoura, mais certa, mais estável. Só que não, porque é um comportamento que se a gente não muda, a gente não consegue melhorar. Luiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Val também. Guia Cajamar, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Quero saber de vocês. Vocês conhecem algum
Ou melhor, vocês já passaram ou passam por esses relacionamentos ioiô, que vai e volta, que termina hoje e amanhã quer voltar? Às vezes a gente é quem recebe de volta e às vezes a gente é quem volta mesmo, né? O outro recebe de volta. É muito desgastante, gente. Quando a gente aceita esse tipo de coisa na nossa vida, tanto faz se for pra ir ou se for pra aceitar de volta, não demora muito pra a vida emocional realmente ficar muito desgastada e desacreditar do amor. Desacreditar que existe realmente, que pode existir um relacionamento saudável, que pode existir a pessoa que vai estar com você em todos os momentos. Por quê? Porque sempre vai achar que uma hora ou outra essa pessoa vai embora. E aí não existe a confiança entre os dois. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Tem um outro tipo também, que eu diria até que é um relacionamento ioiô, só que a pessoa não vai embora. É aquele tipo de relacionamento em que um dos dois fica sempre ameaçando de ir embora, mas não vai, ou melhor, nunca foi. Só que fica, tá vendo? A gente não dá certo mesmo. Pelo menos 6 vezes, Val. Fala a verdade, é desgastante, não é? Lucilene, seja muito bem-vinda. Acaba sendo muito desgastante, porque conforme vai passando, o sofrimento vai mudando, né? A primeira vez parece que vai morrer, que não vai viver sem a pessoa, que quer muito que volte. Depois eu vou falar das fases da separação e por que que isso normalmente acontece depois de sempre o mesmo tempo, né? Eu não tô falando daquele relacionamento onde você termina uma vez, fica um tempo separado, depois percebe que era legal aquela pessoa, tal, volta e fica. A gente tá dizendo daquele relacionamento que vai e vem 6 vezes, né, Val? Que vai e volta toda hora. É esse tipo de relacionamento que eu quero conversar com vocês, sobre as fases do término, de como que a gente pode melhorar isso, caso queira, como que pode mudar e até pôr um fim, um ponto final nessa situação. Por quê? Eu acredito muito na mudança das pessoas, e eu sempre falo isso aqui, é por isso que eu trabalho, né, com o que eu trabalho, com o desenvolvimento humano. Então eu acredito muito que as pessoas podem mudar, podem se comprometer, podem mudar de opinião, podem mudar o rumo da vida desde que queiram. Só que aí que tá o ó, desde que queiram. Se um não quer, não adianta o outro fazer o que quiser, não adianta fazer novena, não adianta fazer prece, não adianta fazer promessa, não adianta, por quê? Porque depende da vontade do outro e nós temos o livre-arbítrio. Então, se a pessoa quiser mudar, eu tenho absoluta certeza que ela consegue. Aí sim, aí você pode ajudar com oração, com novena, com prece, com promessa, mas se a pessoa não quiser mudar, esquece, porque ninguém pode mexer no livre-arbítrio dele, inclusive Deus. Jesus, quando veio na Terra, não mudou o pensamento de ninguém. Ele propôs, né, uma nova vida, mas não foram todos que aceitaram. Ele não mexeu no livre-arbítrio de ninguém, cada um tem a escolha que deseja. Então tem esse relacionamento que vai e volta, que realmente sai de casa e depois volta, mas também tem aqueles relacionamentos que a pessoa não vai embora. Mas qualquer discussão fala, tá vendo? A gente não dá certo mesmo. Tá vendo? Eu quero divórcio. Tá vendo? Eu quero sair daqui. Tá vendo? Não, isso não é pra mim. Tá vendo? Ah, você não muda, então eu quero ir embora. O que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam anos falando isso e não vai. Só que o movimento interno é uma energia de separação. E o que acontece? O outro nunca vai confiar que essa pessoa vai ficar. Sempre vai ter um pezinho atrás, sempre vai ter o medo de que uma hora ou outra o outro vai embora sim e vai me deixar. Márcia, seja bem-vinda. Flora, Maria Neves, tudo bem com vocês? Tiago, seja bem-vindo também. Então, quando o casal fica naquela discussão e qualquer motivo ele fala assim, ou ela fala assim, eu vou embora, tá bom, não dá certo, então eu vou embora. Ah tá, então eu vou te deixar, então eu vou arrumar uma casa. Sabe esse tipo de ameaça? Por quê? Como eu falei na live anterior, o relacionamento, a primeira coisa que precisa no relacionamento é a decisão de ficarem juntos. É a decisão de entrarem juntos com os 2 pés no mesmo barco. Porque se um pé fica no cais e o outro fica no barco, uma hora esse barco vai andar. E essa pessoa vai cair para algum lado, né? Provavelmente não vai ficar dentro do barco. E se for ficar dentro do barco porque caiu, também é meio desagradável. Então precisa ser uma escolha. Se eu escolho ficar com alguém, então eu preciso investir nessa escolha. Eu preciso buscar informação e motivos e maneiras de alimentar essa relação para que ela seja cada dia mais saudável. Concorda?
Porque se cada discussão eu falo, eu vou embora. Ah, não, eu vou, tá bom, não dá certo, né? Então eu quero meu divórcio, eu quero a minha parte das coisas, eu quero viver minha vida. Uma hora, gente, isso vai acontecer, porque é isso que está plantando para o universo, é essa energia, é essa fala. A nossa palavra tem muito poder, né? É isso que eu estou pedindo. E eu preciso sempre falar das coisas que eu desejo que aconteçam e nunca, jamais, das coisas que eu não quero que aconteça. Então, se no fundo do meu coração eu não quero me separar, não tem por que falar. Se essa fala tá constante, sim, tem alguma coisa aí que precisa ser melhorada, que precisa ser mudada. Tem alguma crença, algum pensamento que precisa ser vigiado e que precisa ser reprogramado. Porque senão é isso que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, esses relacionamentos que ficam no vai e vem, o que acontece? Eu quero falar um pouquinho das fases e de como que a gente pode melhorar isso para que isso não vire um transtorno para as duas pessoas. E às vezes não é nem só as duas, né? Às vezes tem filhos, às vezes tem outras pessoas envolvidas e acaba magoando e chateando todos eles. Tiago, você falou que já viveu, né? Um relacionamento vai e vem. Não foi desgastante para você? Quem aí já viveu esse relacionamento vai e vem? Porque a primeira vez que isso acontece é uma dor terrível, né? Você achava que você não queria mais aquela pessoa, de repente a pessoa vai embora e você se vê sozinha. E aí começa aquela dor terrível, aquela pensamento de que o mundo vai acabar, de que você não vai aguentar mais viver, de que o mundo acabou, não tem mais sentido, não tem fome, né? Emagrece, não tem sono, fica com insônia a noite inteira pensando no que o outro tá fazendo e tudo mais. Então essa é a primeira fase. Ah lá, desejei tanto e findou em divórcio. Por quê? Porque vai desgastando. Paula, seja bem-vinda. Desgasta demais, gente. Todo relacionamento instável. Por quê? Porque o que rege esse relacionamento ioiô é a insegurança, são medos, são carências e principalmente a imaturidade. E um relacionamento sem maturidade e sem sabedoria não vai longe. Não demora muito para começar muitas brigas. E são fases. Todo relacionamento passa por crises. Mas é preciso maturidade e sabedoria para passar nessas crises. Porque depois da crise, a coisa fica muito mais forte. Desde que o casal aprenda com os problemas que enfrentaram juntos. Que enfrentem juntos, né? Porque tem muito casal que entra na crise e não some mais. Não volta mais. Fica a vida inteira em crise, só eles que não percebem, né? Fica sempre em pé de guerra. Gente, a nossa casa, o nosso lugar de dormir, né? Ele precisa ser o melhor lugar da nossa vida. Se a minha casa não é o lugar para onde eu quero ir no final do dia, tem alguma coisa errada aí. Eu preciso analisar, isso não é normal. Não é normal não querer voltar para casa, não é normal não é normal não querer ficar com o cônjuge. Porque, poxa vida, não foi essa pessoa que você escolheu, que em algum momento era ao lado dela que você se sentia mais feliz? Então, se eu não estou querendo voltar para casa, se por qualquer motivo eu quero pedir o divórcio, se por qualquer motivo eu quero ir embora para casa dos meus pais, quero ir embora da cidade, eu quero pegar minhas coisas, tem alguma coisa aí que está errada. E a primeira delas é a decisão. A partir do momento que eu decido, eu vou ficar nesse relacionamento, eu quero fazer dar certo, eu vou crescer aqui, porque quem não se envolve não se desenvolve, morar sozinho é muito mais fácil. Só que a nossa essência do ser humano, uma hora ou outra, a gente acaba querendo ter uma parceria. E isso é muito importante pra gente. E só que nessa parceria, ela precisa ter mais sorrisos do que lágrimas. Claro que vai ter lágrimas. Em algum momento a gente vai acabar frustrando o outro, a gente acaba chateando e sendo chateado. E isso é normal. É assim a vida, né? Por mais sabedoria e maturidade que a gente seja, nós somos seres humanos. E tá tudo certo. Mas precisa ter um equilíbrio para que a coisa fique bem. A função do seu controladorismo mais a imaturidade dele. Não brigávamos nem discutia, só foi desgastando com isso. Então, toda aquela dor que passa na primeira vez, na segunda já diminui um pouco. Na terceira já diminui um pouco. Aí é que quando as pessoas, as familiares começam a falar, esses dois são dois sem vergonha. Né? Vai e volta, nenhum dos dois tem vergonha na cara. Só que por trás desse não ter vergonha na cara, né, que as pessoas falam, tem muito mais do que isso. Tem muitos medos, porque conforme vai passando, menos você vai confiando no outro. E a tendência é acabar em separação mesmo. Por isso que, se faz uma vez e resolveu voltar, se os dois não passarem por algum tipo de processo de amadurecimento, ou buscar uma terapia, ou buscar um desenvolvimento,
alguma coisa esses dois juntos não decidirem fazer para amadurecer, na segunda vez é melhor largar de vez. Porque ou volta para melhorar ou não volta. Né? Eu acredito que é isso que faz com que o casamento seja uma instituição tão mal falada pelas pessoas que não se comprometem com ele. Porque assim como qualquer outra empresa, se não tiver ninguém comprometido com uma empresa, como é que essa empresa vai para frente? Não vai. Precisa ter pessoas comprometidas com ela. Então, durante o final, né, quando o casal termina, porque eu acredito, eu nunca passei por isso, tá, gente? Então, quem passou aqui, me ajuda aí. Mas eu acredito que a primeira vez que separa, não tem intenção, não sai pensando em voltar. Eu acredito que sai e vai, pensando em ficar fora, em separar de vez. Só que depois que tá fora, percebe que a saudade aperta. Exatamente, como se tivesse tudo pronto, né? Juntaram e foram felizes para sempre, né? Casaram-se e foram felizes para sempre. Aí depois que você se casa e começa a vir os problemas, você fala, ué, e o felizes para sempre fica onde? Ilusão, né? As mentiras lá que contaram pra gente no casamento. Tá, então a primeira vez que separa, eu acredito, e quem tiver aí já separou e me conta, que separa pra separar, pra ficar longe, pra realmente cada um seguir o seu caminho. Aí quando separa, percebe que, poxa vida, sem ele tá pior, ou sem ela tá pior. E eu não vou conseguir ficar longe, e mesmo que a gente tinha problemas, estava mais fácil de superar juntos do que separados, e aí começa muita dificuldade em ficar sozinho. Tá, passado alguns dias, gente, eu vou falar assim dessas fases, só que não quer dizer que vai ser nessa ordem e não quer dizer que vai ser rápido. Cada pessoa tem um tempo de passar por cada situação. Então, a primeira fase é essa. Primeiro, você pode sentir um alívio que a pessoa saiu, ai, foi embora, graças a Deus, acabou meu problema. Passou um dia, passou dois, passou três, falei, ixi, e agora? Parece que eu gostava, parece que era ele mesmo, parece que era ela mesmo que eu queria aqui. Por que ele foi embora? Ah, não, mas eu acho que eu me precipitei, eu não devia ter feito isso. Aí você começa a se culpar, começa aquela abstinência que você fala, não, mas se a gente pudesse ficar junto pelo menos mais uma vez, só uma vez pra matar a saudade, depois eu não ia querer mais ver. Márcia, se eu soubesse que seríamos tão amigos como somos hoje, não teria voltado tanto tentando manter o casamento, não é? Porque de repente era essa mesma função, era ser amigos e não necessariamente ser casados. Aliás, bom, depois eu falo disso. Deixa eu terminar o raciocínio aqui. Então, primeiro vem aquela sensação de devastação. Nossa Senhora, acabou meu mundo, não vou conseguir mais ficar sozinho, tenho que ser com ele e tal. Depois vem a abstinência. Preciso ficar junto mais uma vez, porque eu preciso mostrar se o casal resiste a essa parte da abstinência, porque é igual droga. Você quer ficar com o outro como se o outro fosse uma droga e você é o drogado, né? E o contrário também. Então, se o casal resiste essa fase da abstinência e não se aproximam de novo, é muito provável que não vai acontecer esse ioiô. O problema é que primeiro vem o sofrimento, depois vem a abstinência. Se nessa abstinência os dois se encontram e os dois estão assim, meio que se culpando e inseguros demais e com muito medo de ficar separado, acaba voltando. Então, o correto depois do final de um relacionamento é passar pelas 5 fases. E depois das 5 fases, se os dois decidirem que sim, é legal ficar juntos, aí já vão voltar com outra cabeça. Mas se não espera essas 5 fases passar, vai voltar e provavelmente vai acontecer de novo. Então a primeira fase é essa devastação. Até tem um vídeo no meu canal falando sobre isso, né? A primeira fase é a fase da devastação. A segunda fase é a fase da abstinência, que é onde você quer a todo custo encontrar essa pessoa de novo, conversar, colocar as cartas na mesa, enfim, fazer todos os diálogos que não fizeram enquanto estavam juntos e que deviam ter feito enquanto estavam juntos. E aí pode ser que se encontrem, pode ser que não. A terceira fase é a interiorização, que é o momento onde você começa a se culpar, você começa a ficar com você mesmo e fala, meu Deus, mas fui eu que fui intolerante. Fui eu que devia ter feito assim assado. Porque se eu não tivesse falado aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, você começa a se culpar e achar que você é a causa de tudo.
E aí o sofrimento bate mais forte, porque você quer entrar em contato com essa pessoa e mostrar que você viu quais foram os seus erros. Então isso também é uma fase depois do término que precisa acontecer, que é natural que aconteça, é a interiorização, é você olhar para você. Tudo bem, e isso é normal de acontecer, mas não deve se procurar o outro para falar sobre isso ainda, porque ainda não é hora, ainda não amadureceu. Então, o que acontece? Nesses relacionamentos ioiô, o casal não espera passar as 5 fases. Simplesmente em uma delas eles recaem e voltam para trás. A quarta fase é a fase da ira. Ah, interessante, na interiorização, que é essa parte que a gente começa a se culpar do término do relacionamento, pensando o que você devia ter feito, o que você não fez e o que você não devia ter feito e fez, é a fase onde você quer ter o controle. É uma armadilha, porque você quer ter o controle. Então, nem que para isso você precisa se culpar. Quer dizer, pelo menos se eu assumo a culpa, eu tenho o controle e a coisa acontece do jeito que eu quero. Faz sentido isso para vocês que já passaram por esses vai e vens? Então, eu preciso ter o controle. Se nessa fase a pessoa consegue se controlar e não volta atrás e não tem essa recaída, ela vai passar para a próxima fase, que é a fase da ira. Culpada, né, Márcia? Bem assim. Depois, se consegue passar por essa fase da culpa, de se sentir culpada sem voltar, sem recair, vai passar por uma fase da ira, que é a raiva. É quando você olha o outro e percebe que se o outro não quis voltar, normalmente acontece depois disso. Você queria até que ter voltado, mas o outro não aceitou essa reconciliação. Aí começa a ira, a raiva, você sente raiva do outro. E aí aquela fase boa, é uma raiva boa. Por quê? Porque vai te fazer agir. É aquela fase que o pessoal corta cabelo, muda a cor, entra na academia, emagrece, compra roupa nova. Sabe aquela fase que eu quero mostrar pro mundo que eu tô diferente? Não quero mais isso pra minha vida. E é a hora também que muitas pessoas jogam merda no ventilador, né? Conta pra todo mundo os podres que acontecia dentro do casamento, as coisas acontecendo com o parceiro e tal. Depois dessa fase da ira, aí começa a fase da superação. Que é onde você começa a fazer novos projetos, é onde começa a pensar em ter um outro relacionamento, onde começa a querer conhecer outras pessoas, querer sair de casa, né, querer fazer as pazes com a vida, porque até então passa por uma turbulência muito grande. Se o casal não passar por essas 5 fases e só depois delas pensar em retornar, é muito, muito comum que comece o efeito ioiô. Porque passa 1, passa 2 fases, volta pro relacionamento. Primeira discussão, tudo bem, né? Os primeiros dias volta tudo bem, tudo mansinho, tudo bonitinho. Passou um mês, já começa a colocar as manguinhas de fora novamente. E aí, não tem muito tempo, na primeira discussão mais agressiva que tiver, separa de novo. Aí começa de novo as fases, porque essas fases são espirais, né? Elas não são lineares. Eu vou passar isso, depois isso, depois isso. Tem gente que passa assim, mas tem gente que passa uma daí... Tá lá na ira, depois volta lá na culpa, depois volta lá na abstinência, depois volta lá na devastação e depois volta e só não chega na superação, mas fica intercalando entre essas outras fases. O ideal é que tenham paciência. Se por algum motivo chegaram à conclusão de que o final era o melhor, ok, então se separaram, aguarda a coisa acontecer. Eu acho que chegava até a terceira fase sempre, mesmo até a culpa, até a interiorização. Ainda mais se tem filho envolvido, né? Se a mulher tem filho, então o hábito de pedir, de achar que é culpada por tudo, é muito grande. Só que não percebe que a culpa, na verdade, é uma armadilha para achar que ela tá no controle. Para achar que, bom, se a culpa foi minha, então eu resolvo tudo. E aí você começa a ver só as vantagens do outro. É uma fase também em que a gente atrai todos os amigos, né, para falar que o outro é legal. Aí você começa a ver, poxa, ele tinha coisa que não era legal, mas, pô, ele é um bom pai, né? Ele paga as contas. Ah, mas de vez em quando ele me trazia um presente. Ah, mas no Natal a gente foi viajar para não sei aonde. Aí você começa, nessa fase da culpa, você começa a lembrar de tudo que foi bom no relacionamento. Porque você começa a fechar os olhos para os problemas, fechar os olhos para os defeitos que vocês não aceitavam nos outros. E aí, nesse processo de vir pessoas falando, ah, mas você acha que você vai achar outro marido desse? Você acha que você vai encontrar outro pai para os seus filhos? É óbvio que não, né, gente?
Pai é só um, não vai achar outro pai para os filhos. Pode achar um padrasto, um amigo, um colega, mas não vai achar outro pai. Só que a sociedade pega meio pesado. Claro que são pessoas que querem o nosso bem. Não estou dizendo que as pessoas querem o nosso mal. Acontece que só sabe o que passa dentro de um relacionamento quem mora ali, quem dorme entre aquelas quatro paredes. Ninguém mais tem noção de o que é viver aquilo. É só os dois que sabem. Então, uma dica, uma opinião, se foi pedida, um conselho, se foi pedido, tudo bem de outra pessoa dar. Mas daí a seguir esse conselho é muito relativo. O fato é que nessa fase aqui, o coração está muito instável. Então, acaba sendo influenciado muito facilmente pelas pessoas com quem a gente admira, com quem a gente acha que pode sim ajudar. E aí, então tá bom, é verdade, nossa, eu vou voltar. E aí o desespero é tão grande porque parece que no outro dia a pessoa já vai estar envolvida com outra, né? Você não pensa que a pessoa também pode estar sofrendo, também pode estar passando por todas aquelas fases. E um dos dois entra em contato e aí é onde há as recaídas. Ok, volta pro relacionamento, acontece tudo de novo. Então, a única maneira, gente, da gente conseguir, de fato, terminar com esse efeito ioiô é buscar o autoconhecimento. É o amor próprio. É cuidar das próprias feridas. É cuidar das próprias inseguranças. É cuidar dos próprios medos. E alcançar a maturidade. A maturidade só vem com o autoconhecimento. A maturidade só vem com o amor próprio. Eu entender o que é que eu estou buscando no outro que ele não pode me oferecer. E provavelmente a única que possa ser isso, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Esse efeito ioiô tem vários, é claro, vários motivos, né? Principalmente autoestima, amor próprio, mas ele é regado de uma infantilidade sem tamanho. Eu sei que não é gostoso às vezes olhar isso dessa maneira, mas quem é que bate o pé, que vira as costas e não quer mais conversar? São crianças. Agora, precisa entender que idade tem essa criança que está fazendo birra. Que idade que tem essa criança que quer entrar no quarto, bater a porta e não quer falar com mais ninguém. Que não quer encarar os problemas de frente. Que não quer analisar o que está acontecendo e os dois sentarem e combinarem o que vai ser melhor para os dois. Chegarem a uma solução. Fazer um combinado por semana se for o caso. Mas, de fato, encontrar a solução e não encontrar mais problema. Foi, então. A Márcia passou por um processo de coaching uns meses depois, né, Márcia? Veio o divórcio. Mas você vê, era um casamento longo, mas que há muito tempo já não estava da maneira como vocês gostariam, né? E depois disso ficou uma amizade muito bonita. Gente, isso que eu falei que eu ia falar depois, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura de que separou tem que ser inimigo. Só que não, né? Principalmente se tem filhos nesse relacionamento. Clécia, seja muito bem-vinda. Quando se tem filhos no relacionamento, é primordial que exista uma amizade. É por isso que, né, se o marido precisa para ajuda, não seja tão doloroso para os dois e para os filhos. Por quê? Porque vai precisar continuar uma relação entre esses dois. Vai precisar ter uma maturidade de ver que o outro está seguindo a vida e, se possível, ainda torcer para que ele seja feliz. Porque é assim que a gente consegue ser feliz também, quando a gente deseja a felicidade do outro. Porque tudo aquilo que eu desejo para o outro é o que eu tenho para mim. Tudo aquilo que eu faço para o outro é o que vão fazer para mim. Eu querendo ou não, eu estou plantando e eu vou colher. Isso pode demorar um tempo, mas vai acontecer. Nós estamos plantando o tempo todo com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com os nossos sentimentos. E tudo que a gente vive são as colheitas daquilo que nós plantamos. Então não adianta eu querer que o outro mude se eu não mudo. Não adianta eu achar que é só a imaturidade do outro que está atrapalhando o nosso relacionamento. Porque se o outro é imaturo e eu consigo enxergar isso nele, quer dizer que eu também tenho uma certa imaturidade dentro de mim. Igual o Thiago falou, era o meu controle, né? A minha vontade de controlar. A vontade de controlar já vem de onde? Da imaturidade. Porque quando a gente começa a amadurecer, e amadurecer eu digo não que vai apodrecer, né? Amadurecer no sentido de ter autoconhecimento, de saber quem você é e o que você deseja da vida, você não
não vai mais ficar querendo controlar outra pessoa, nem que essa outra pessoa seja seu parceiro ou sua parceira, porque não faz mais sentido eu querer controlar a vida do outro. Clelma, seja muito bem-vinda também. Não faz sentido, gente, quando a gente começa a analisar, quando a gente tem projetos de vida, e esse também é um ponto que precisa ser muito bem pontuado. Pessoas que não têm projetos de vida, pessoas que não têm planos, pessoas que não têm objetivos na vida, estão sempre muito preocupados com a vida dos outros. Isso acontece por quê? Porque não tem o que fazer. E não tô dizendo que não tem casa para limpar, que não tem. Não, aqui ó, não tem o que fazer com a mente. E a mente fica vagando. E aí começa o quê? Se intrometer na vida dos outros. E inclusive do parceiro ou da parceira. Por quê? Porque os dois estão em um relacionamento, mas são dois indivíduos. Os dois precisam ter vida. Os dois precisam ter objetivos. Os dois em comum, sim, para o relacionamento. Mas os dois também precisam ter objetivos individuais. A partir do momento que a pessoa começa a anular os próprios objetivos, anular a própria vida para viver a vida do outro, para se dedicar para os filhos, para o marido e para casa, ela vai começar a adoecer. Ela vai começar a cobrar dos outros algo que não está nos outros e que nunca vão conseguir dar para ela. Então, aí começa toda essa dramatização novamente. Lembra que eu falei que a gente planta com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas ações e com os nossos sentimentos? Então, se você tá num relacionamento e toda hora tá falando que, não dá certo mesmo, né? Gente, não dá mesmo, tá vendo? Eu vou embora. É melhor você fazer suas coisas e ir embora. Se não tá bom pra você, então pega suas coisas e vai embora. Uma hora isso vai acabar acontecendo. E se não é isso que você realmente deseja, então muda o discurso. Começa a mudar. Ao invés de falar, agora eu vou embora, ou então agora você pode ir embora mesmo, ou então isso não é pra gente, ao invés de falar todas essas frases prontas, começa a falar como nós podemos mudar isso. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Qual é o tipo de atitude que nós precisamos tomar agora para que esse relacionamento tenha um outro rumo, um outro direcionamento? Porque eu não quero me separar de você, mas desse jeito não tá fácil. A gente pode melhorar, a gente pode facilitar, a gente pode chegar num acordo, desde que os dois queiram. Com essa simples mudança de discurso, você vai perceber que a coisa já começa a ficar muito mais leve e que os dois vão conseguir entrar em algum acordo em algum momento. E queira ou não, gente, é por tentativa e erro. É autoconhecimento e teste. O que é que vai funcionar pra gente? Porque aquilo que funciona pra um, minha amiga fez isso, isso e isso. Deu certo pra ela. Vamos tentar? Vamos tentar. Olha, pra gente não deu certo. Vamos tentar outra coisa. Vamos procurar ajuda. Vamos conversar com uma pessoa neutra. Pra isso que serve profissional, né? Que é uma pessoa neutra. Que não vai puxar a banda pra nenhum dos dois. Que vai só conseguir orientar vocês para que vocês enxerguem o que está acontecendo de errado nisso. Aonde é que está o problema? Será que o problema está com o meu cônjuge? Ou será que o problema está comigo em relação ao meu pai? Comigo em relação à minha mãe? Será que em algum momento eu achei que a minha mãe ia embora? Será que em algum momento eu fui abandonada pelo meu pai? E agora, antes que eu pense que você pode me abandonar, eu quero ir embora? Antes que eu imagine que esse casamento vai acabar, eu já vou logo pular fora desse barco, nem que eu tenha que voltar nadando. A decisão, gente, porque olha, o que aconteceu com o meu passado, o que a vida fez comigo, né, não vai fazer tanta diferença assim. Faz, a partir do momento que eu não tenho consciência. Mas a partir do momento que eu busco o meu conhecimento, que eu entendo de onde eu vim, eu entendo por que eu tô aqui, pronto. Daqui pra frente é uma decisão minha. E o que aconteceu daqui para trás, ficou para trás. Eu preciso tomar decisões de para onde eu quero ir na minha vida. Se você fica nesse vai e vem, você nunca vai conseguir amadurecer. Juliana, seja muito bem-vinda. Se fica nesse vai e vem, nunca vai passar por essa fase da superação da crise. Eu vou fazer uma live, acho que semana que vem, falando das 5 fases do casamento, né? Do relacionamento duradouro. Porque todos nós passamos por essas fases. A diferença é que os casais que estão há muito tempo juntos e vivem felizes, eles amadureceram pelos problemas que passaram. Eles amadureceram com os sofrimentos que precisaram passar pela vida. E se o casal não estiver disposto a amadurecer, se continuar a briga de egos, se continuar a competição para ver quem é que pode mais, quem é que sabe mais, quem é que está mais certo, quem é que está menos errado,
nunca vai amadurecer. Vai ficar a vida inteira vivendo em crise. E não faz sentido você estar em um relacionamento que você escolheu uma pessoa porque em algum momento vocês se deram muito bem. Não faz sentido ficar num relacionamento onde você não se sente à vontade, onde você não pode ser você, onde perto dessa pessoa você não consegue ficar bem. Se você não está se sentindo bem junto com essa pessoa, é preciso rever essa situação. E eu não falo, é preciso terminar o relacionamento. Porque se você terminar simplesmente sem entender o que está acontecendo, você vai atrair outra pessoa e vai ter problemas muito parecidos. O mapa não é o território. O pior erro é o joguinho, porque um quer jogar para o outro, exatamente. Aliás, em uma das fases, na ira, né, na quarta fase do término, que é a hora da ira, que é a hora de mudar tudo, eu vou mudar minhas roupas, eu vou cortar meu cabelo, vou pintar, vou entrar na academia, vou emagrecer, vou mudar de profissão, vou mudar de cidade, vou mudar de casa, né? Nesse momento da ira, é muito comum que as pessoas se sintam vítimas, achando que o outro fez tudo o que fez pra me prejudicar. É tão interessante isso, né? Que é mas é porque a vida dele toda fazendo estratégias para te prejudicar. Gente, ninguém faz isso, não. Pelo menos eu não conheço ninguém que faça isso. No fundo, todo mundo quer a mesma coisa. No fundo, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Só que a gente não consegue ser feliz querendo ter razão também. Ou é um ou é outro. Para viver num relacionamento, a gente precisa aprender a ceder. E não é ceder para tudo, não é ceder sempre, não é ceder todo momento, mas é entrar em um equilíbrio onde os dois vão ter que ceder. Porque viver sozinho é muito mais fácil. Não precisa fazer nada para ninguém, não precisa tomar decisões pensando em outras pessoas. A partir do momento que a gente tem um filho, isso também é muito nítido, né? Com o filho. Solange, seja bem-vinda. Fabiana também, seja muito bem-vinda. Faz sentido isso, gente? Vocês que já passaram por esse vai e vem? Na minha vida aconteceu. Uma vez eu e o Wagner namorávamos e nós terminamos e nós ficamos 9 meses separados. Então, nesses 9 meses, os dois passamos pelas 5 fases. E mesmo depois de passar pelas 5 fases, nós decidimos que juntos estaríamos melhor. Equilíbrio, exatamente. Depois dessas 5 fases e de um tempo que passou e tudo mais, até mesmo porque não teve briga, não teve mágoa, não teve nada que pudesse comprometer uma relação futura, né? Então nós ficamos esses 9 meses separados e depois a gente voltou e permaneceu até hoje. Já tem 21 anos que nós, né, voltamos e continuamos juntos. Então não aconteceu esse vai e volta. Porque outro erro também que eu vejo muito acontecer, é como eu falo, gente, eu tô falando do erro pensando que a maioria das vezes deu errado. Não que exista uma regra, pode ser que aconteça e dê certo, mas a estatística é muito pequena. Relacionamentos que terminam o namoro, a pessoa tá namorando aí, ou tá casada, terminou. Ah, não quero mais, vai cada um pro seu lado. Deu saudade, dá uma saidinha com essa pessoa. Quando você só dá uma saidinha pensando em matar a saudade e não quero mais, ainda vá. Agora, muita gente faz isso pensando em reatar esse namoro ou esse casamento. Só que quando isso vira moda, isso não vai acontecer. Porque a pessoa vai perdendo o interesse. Os dois vão perdendo o interesse um no outro. Então, se o desejo é reatar, eu aconselho muito mais os dois colocarem os pés no chão e, como adultos, conversarem, buscarem ajuda e realmente levarem a sério esse relacionamento, como não levaram anteriormente, porque senão não precisaria chegar a esse ponto. Mas, infelizmente, é só depois que chega nesse ponto que muitas pessoas se encontram, percebem que sim, que era aquilo mesmo que queria. Mas ficou claro isso? Para conseguir finalizar com o ioiô, se houve término, precisa esperar passar as 5 fases. E essas 5 fases pode passar em 3 meses, em 4 meses, em 5 meses, em 1 ano, em 5 anos, não sei.
Depende muito de cada pessoa. Então, independente se vai voltar ou não, terminou o relacionamento, vai passar por essas 5 fases. E como eu falei, às vezes é linear, às vezes vai ter que voltar várias vezes em cada uma das fases. Primeiro, aquela sensação de devastação, que você não vai conseguir viver sozinho, que vai ficar, que é dependente dessa outra pessoa, que depende do outro para ser feliz, que depende do outro para alcançar os objetivos, e que tudo aquilo que você achou que era ruim agora é bom, porque nós somos assim, né? Seres humanos somos complicados. A gente acha alguma coisa não serve mais, aí a gente cria um monte de argumento para se convencer que não serve. Mas quando a gente quer voltar atrás, a gente cria um monte de argumento para se convencer que é melhor você voltar atrás. Por isso que ninguém convence ninguém quando a pessoa está determinada a fazer algo. Porque ela não consegue enxergar o outro lado da história. Ela só consegue enxergar aquele que ela está vendo. Ou melhor, aquele que ela quer ver. Então, primeiro vem a devastação, que é esse momento de crise. Depois vem a abstinência, que é aquela vontade que você tem, louca de voltar a encontrar a pessoa pelo menos mais uma vez. Depois vem a interiorização, que é o momento onde você se culpa, mas que no fundo, a autopunição é só um motivo de controle, de querer estar no controle, de achar que você pode tudo, assim como você terminou. Você vê, ó, se a gente for analisar essa culpa que a gente sente, é um puta de um ego, né? De um comportamento egoísta, de você achar que você tem o controle de dominar o sentimento do outro. Como se o outro não tivesse tido vontade, como se o outro não tivesse colaborado, cooperado e até feito coisas para que esse relacionamento terminasse. Então você acha que você foi a culpada de tudo, que você devia ter feito diferente. Então, é a interiorização, que é a fase da culpa. Depois vem a fase da ira, caso não volte até a fase da culpa, aí vem a fase da ira. Aí é o lugar onde você consegue se mexer. Aí é o lugar onde você consegue fazer alguma coisa nova, que vem as mudanças e que deixe vir as mudanças. Eu quero cortar o cabelo, eu quero pintar o cabelo, eu quero mudar de profissão, eu quero entrar na academia, eu quero emagrecer, eu quero trocar roupa. Se você tem condições de fazer isso, tem que fazer mesmo. Para quê? Para você perceber que você está viva sim e que você não depende de ninguém para tomar decisões na sua vida. Porque só depois dessa fase da ira é que começa a vir a fase da superação. Gente, quando nós temos, dentro ou fora de algum relacionamento, mas quando nós temos objetivos na nossa vida, propósitos, sonhos, sabe, desejos, a gente consegue levar muito mais leve esse relacionamento, porque a gente não pesa mais tanto para o outro, a gente não fica colocando em cima do outro tanta expectativa, não fica esperando que o outro faça tudo pra gente, porque a gente já se sente suficiente para poder fazer as coisas por nós mesmos. É muito importante isso. Não quer dizer que um não vai ajudar o outro, que um não pode colaborar ou apoiar o outro. É necessário isso dentro do relacionamento, mas não pode ser só isso. Não pode ser só essa dependência. Paula, seja bem-vinda. Loja Vitrine, não sei o nome, mas seja muito bem-vinda. Gilmara também, seja bem-vinda. Gente, faz sentido isso? Então, todas as vezes que vocês se perceberem em um relacionamento ioiô, tanto que separa e volta, quanto que fica com aquelas frases prontas, eu vou embora. Então vai mesmo. Você quer divórcio? Você quer sua parte? Nós dois não damos junto mesmo, né? Não dá certo junto, então vamos separar. Esse tipo de frase é extremamente destrutiva dentro de um relacionamento. Todas as vezes que você for abrir a boca para repetir frases, pensa se aquilo que você está falando é mesmo o que você quer ou não é o que você quer. Procura falar somente aquilo que você quer que aconteça, porque saiu da boca já está profetizado, vamos falar assim, né? Está profetizado. Se saiu da sua boca, você já está plantando. São sementes que você está plantando para o universo. E é o que você vai colher de volta. Então, se for para falar, fale palavras abençoadas. Fale palavras produtivas. Fale palavras que vai fortalecer esse relacionamento. A menos que você realmente queira essa separação. Queira fortalecer o desejo da separação. Eu tenho muito assim comigo que gente feliz... Gente que tá realmente feliz não enche o saco de ninguém, gente.
Então, se você está se percebendo, enchendo muito o saco das pessoas, se metendo demais na vida das outras pessoas, seja essas pessoas mãe, filho, amigo, parente, vizinho, se você se percebe dando muita opinião na vida dos outros, para e analisa a tua vida, que está precisando encontrar algum rumo para parar de encher o saco dos outros, porque gente feliz não enche o saco. Exatamente, Ju, é o que a gente estava conversando ontem. É isso mesmo, Thiago. Quando chega nessa fase da ira, é a fase do quer saber de uma coisa, agora você vai ver com quem você estava mexendo. Sabe aquele momento onde você olha para trás e fala, tá, então não quer voltar, né? Agora você vai ver o que você perdeu. É a hora que a pessoa começa a se mexer, começa a colocar energia para fluir, começa a parar um pouco de chorar, né? E começa a conhecer outras pessoas, se dar a oportunidade de conhecer outras pessoas. Só que se fica nesse ioiô, nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai desgastando tanto que chega uma hora que a certeza que vai voltar é tão grande que já nem sofre mais. Ou então, quando deseja fazer algo, fazer uma viagem, passar uma festa, passar o carnaval, já separa antes, porque sabe que depois vai voltar mesmo e tá tudo certo. É por isso que acaba ficando na fama do casal sem vergonha, né? Que vai e volta, que nem os dois têm vergonha na cara e tudo mais. Só que aquele peso que traz pra dentro do relacionamento é muito negativo. Mi, seja muito bem-vinda. Keila também, sejam muito bem-vindas. Bom, gente, acredito que era isso que eu queria muito falar pra vocês. É preciso analisar esse relacionamento, se tem mais risos ou mais choros. Não faz sentido a gente morar com uma pessoa, a gente viver dentro de um relacionamento onde a maior parte do tempo é negativa, onde existe mais choro, onde existe mais reclamação e discussão. Dentro do relacionamento precisa haver um equilíbrio. E se for para a balança pender para um lado, que seja para os sorrisos, para as alegrias, para as conquistas. Sabe, se você olhar para o seu relacionamento e encontrar mais memórias alegres do que tristes, é preciso investir para que seja cada vez melhor. Se você olhar para o seu relacionamento e encontrar mais memórias tristes do que alegres, é preciso correr mais rápido ainda para buscar um auxílio para que isso mude. Por quê? Porque se você não mudar interiormente, não adianta só se separar, porque vai atrair problemas parecidos em outros relacionamentos. É preciso crescer, é preciso amadurecer, é preciso se autoconhecer, desenvolver a maturidade e a sabedoria, para que consiga realmente ter uma família boa, ter uma família feliz e consiga encontrar o que todo mundo está em busca, né? Que é sempre a felicidade. Que consiga desenvolver a gratidão para entender que cada dia é um dia de felicidade. Que a felicidade não é um lugar onde você vai alcançar. A felicidade é o caminho, é o momento, é cada sorriso, é cada dormir, é cada levantar, é cada momento que vocês conseguem ser felizes juntos, estar bem juntos. É isso, Val, que você está analisando? Pois é. É preciso olhar tudo isso com muito carinho, gente, e sem cobrança, tá? Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas começam, tá vendo? Ah, mas eu sou uma burra mesmo, né? Nossa, eu vou permitir isso de novo? Mas o que eu vou fazer se eu não tô sem ele? Porque começa a virar brincadeira. E quando o negócio começa a virar brincadeira, quando começa a virar piada, fica normal. E aí a chance de sair desse ciclo fica muito mais difícil. E aí é a hora de parar e analisar, é isso mesmo que eu quero pra mim? Será que é isso que eu quero daqui pra frente? Será que não é hora de eu realmente olhar pra mim no espelho e falar, olha, se não agora quando? Se não eu quem? Não é? Porque se eu não tô preocupada com a minha maneira de viver, quem é que vai se preocupar, gente? É isso aí. Bom, eu acredito que seja isso. Se ficou alguma dúvida, se eu não expressei algum ponto, por favor, coloquem aí que eu já vou responder. Eliane, seja bem-vinda, tudo bem? Coloque aí pra gente tirar, porque também se depois abrir alguma coisa e quiserem me mandar no direct, pode mandar. Gente, valeu a pena? Coloca aí seus coraçõezinhos pra eu saber depois quem é que tava aqui. É muito bom fazer essas lives com vocês, eu aprendo muito conversando, eu pesquiso bastante o conteúdo antes de chegar e eu espero que seja também bom para vocês. Espero que dessas lives vocês consigam tirar alguma mensagem para que você tenha uma vida um pouco mais leve. Ai, que bom, Val, fico muito feliz.
para que a gente tenha uma vida mais leve, gente. Como eu falei, gente feliz não enche o saco, então vamos ser felizes, porque assim a gente não enche o saco de ninguém e não permite ninguém encher o saco da gente também. Não é verdade? Olha só, que vocês tenham um excelente final de semana, que Deus abençoe grandemente a família de vocês, a estadia, a noite, e terça-feira às 8 da noite estaremos de volta, combinado? Eu aguardo por vocês. Beijos! Se acharem que vale a pena, compartilhe essa live com mais pessoas. Tem tanta gente por aí nesses relacionamentos de vai e vem, né? Nesse monte de ameaça, e que de repente com uma live dessa consegue olhar por um outro lado, olhar que pode sim ser diferente e levar um novo rumo na vida, não é mesmo? Beijo, gente! Muito obrigada pela companhia de vocês. Beijo!